Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Gente, eu resolvi voltar pro meu canal do YouTube. E eu quero muito voltar a monetizar, de verdade. Quero muito. Com 1 quilo de óleo na testa. Gente, muita coisa aconteceu. Com um pouco de cílios num olho, sem cílios no outro, sem filtro, porque eu não sei gravar com filtro com a câmera assim. Entendeu? Vamos lá. Voltando a monetizar comigo. Primeiro vídeo até monetizar novamente esse canal, porque Deus não me deu esse canal pra eu perder. Vamos lá, vamos fazer um resumo da minha vida? Vamos, meu marido não vai gostar. Como assim, Nath? Seu marido? Dá uma segurada. Mas eu preciso falar. É o que eu sempre falo, gente, as pessoas que convivem comigo, que tem. Aí vocês compraram um microfone, que quebrou o microfone. As pessoas que convivem comigo, que têm contato comigo, têm que entender que se eu viver aquilo não vai sair da minha vida. Não vai, não tem como. É a minha história. Bora lá então. Gente, vocês estão escutando o chiado, é o meu ventilador, eu estou na minha sala, no meu estúdio, olha como estamos, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um resumo da minha vida, de 3 anos pra cá? Bora lá? Então é isso. E feia, tá? É, que eu tava removendo cílios. Porque eu tava atendendo, eu preciso organizar minha casa, meu filho tá me ajudando, e eu preciso organizar minhas coisas quando eu vou fazer um freelance, tá? A mãe tá muito trabalhadeira, na verdade a mãe sempre foi muito trabalhadeira, né? Então é isso. Aqui o nosso canal ainda vai continuar como Cantinho da Moça, tá bom? Eu acho que eu vou acrescentar Cantinho da Moça na Enlash. Comenta aí o que vocês acham, beleza? Então é sobre isso. Eu queria, acho que teve um vídeo, eu tava até vendo o meu vídeo aí, eu acho que teve um vídeo que eu falei que eu não ia mais gravar vlog, que, gente, vocês têm que entender que a cabeça da pessoa é como um fio, tá? Então bora lá. Então uma hora tá pensando uma coisa, daqui 2 dias já mudou, vocês estão entendendo? Então é sobre isso. Vamos lá. Sobre o meu estúdio, depois eu mostro pra vocês, tá? Mas, na rede vizinha, aquela uma que começa com, sabe? Vou deixar aqui pra vocês. Na rede vizinha, tem algumas coisas lá que eu tô postando, e tá super, assim, só que é sobre a minha vida. Qualquer coisa que eu posto lá como se fosse um stories, tá? Não é aquela de assim, do T, sabe? Então bora lá que eu vou falar com vocês. Gente, resumando minha vida, tentar fazer um resumão da minha vida em alguns minutos. 2022, tive vários problemas com a saúde do meu marido, com vícios e tudo mais. Ele não gosta que eu falo, mas isso é coisa que a gente passou e vocês vão ver que o babado é forte, graças a Deus, graças ao meu pai Xalá, graças ao universo, gente, nosso pai Xalá, né? A gente conseguiu superar isso. Mas acho como assim, 2022, ele não era seu ex-marido, escuta só. Gente, vocês estão tortos, o que vocês estão comendo? Vocês estão, né? Gente, então, o que acontece? Ai, vou lembrar que eu preciso colocar no modo avião pra me gravar, gente, que eu esqueço. O que acontece? A gente se separou em 2022, nós tivemos muitos problemas devido a vício, tivemos muitos problemas, aconteceu muita coisa grave. Minha filha teve uma crise de ansiedade devido à separação. Gente, até os meus cachorros sentiram a falta da família, da casa. Gente, os animais, eles sentem, tá? E eles sentem igual a gente. Mas eu lembro que a minha cachorra, a Moana, ela teve febre, tá? Chamava ela não reagia. Correto. E aí, a minha mãe ficou doente, internou, em novembro de 2022, ano da Copa. Gente, vai fazer 4 anos, não vai fazer 3 anos, porque nós estamos em 2026. É 26? Nós estamos em 2026, ainda? Foi ano da Copa, 2022. Foi. Mas não liga o cachorro, não. Ele sempre, toda vez que eu gravo alguma coisa, ele quer ficar falando também. Aí, eu lembro que foi assim, um ano terrível, porque, gente, eu lembro que eu fui assistir um jogo no Brasil, na casa da minha amiga Shirlene. Minha amiga não, minha prima. Ela é minha amiga. Gente, ela é minha amiga, ela é minha prima, ela é minha irmã. Vocês têm tudo isso uma pessoa só? Eu tenho. Eu tenho. Desculpa, tá, queridos? Ou queridas. E aí, o que aconteceu? Eu não sei se eu olho pra cá, eu tô olhando pra mim, eu só olho pra cá. Vou tentar olhar só pra câmera. Vou me ignorar aqui na tela do celular. Porque aqui a gente tem uma intimidade, vocês estão entendendo? Que a vibe tá até a outra. E é sobre isso. Aí, gente, eu tenho tudo isso, uma pessoa só. E aí ela me chamou pra assistir o jogo lá. E nós fomos, acho que. Eu não tenho certeza se foi todos os meus filhos. Vou ver se eu acho a foto aqui, vou deixar aqui que a gente tava indo. Acho que o Lô não tava, acho que tava só eu e a Agatha, porque eu lembro que a Agatha tava com um negocinho que o ainda gritou lá na cozinha, só eu. E a gente foi assistir. Gente, é muito louco quando você. Eu quero olhar só pra vocês, mas a minha imagem aqui fica de coração comigo. Vamos a menina parar de ficar tirando minha atenção, eu quero falar com as minhas amigas. Então, gente, e aí, cara, nós fomos lá, né? Nós fomos lá assistir o jogo da Copa e eu me senti assim, mesmo ela fazendo de tudo pra eu me sentir em casa. Eu sempre me senti em casa com ela. Eu sempre me senti muito à vontade. Gente, mas faltava alguma coisa, né? Faltava minha mãe, faltava o meu marido, na época. Tava tudo muito recente. Minha mãe internada. Minha mãe tava internada na época da Copa, eu acho que ela não tava. Tava internada. Era novembro. E aí, gente, eu sabe assim, a minha vida. Sabe quando sua vida vira de cabeça pra baixo de uma hora pra outra? E foi isso. E aí eu tava me sentindo muito mal. Gente, assim, eu vi assim, cara, uma coisa muito dolorida, né? Dói. Sabe assim, quando você tá acostumado com aquilo, com a sua rotina, com a sua casa, e do nada tudo muda. Beleza. Passou tudo. Passou Natal, Réveillon, a minha mãe internada. Depois, em fevereiro, minha mãe veio descansar. Foi muito rápido, gente. Ela descobriu um câncer e foi muito rápido. E aí, beleza, né? Tive minha crise de ansiedade muito grave, porque eu tava trabalhando demais. Trabalhava no Açaí, aqui de Bauru. E eu trabalhava fazendo atendimentos de cílios e fazendo atendimentos de cabelo, gente. E como eu tava morando onde a minha mãe morava, que era no apartamento do meu irmão,
eu não queria ficar lá, eu só ia pra dormir. Eu entrava meio-dia ou uma hora eu falo meio-dia ou uma hora, porque sempre assim, a minha supervisora me pedia pra mim entrar uma hora mais cedo, às vezes por conta do fluxo da loja, porque eu trabalhava na área de cartões. E aí, eu saía às 6h30 da manhã do apartamento, eu voltava às 11 horas da noite. Vocês acreditam nisso? Era todo dia isso. Mas por quê, Nath? Porque eu não queria ficar lá, eu não fazia atendimento nem lá. Depois que eu tive minha crise de ansiedade, fora isso ainda, que eu atendia as meninas na residência delas, que era muito mais cansativo, levava as crianças na escola, nossa, gente, ia trabalhar, voltar, pegava as crianças. Eu lembro que eu tava gastando mais de R$800 de Uber, pra fazer todo esse corre no mês, tá? Porque eu pegava Uber, porque era perigoso pegar ônibus, só quando era uma demanda grande de pessoas que ia pro ponto da saída de serviço que eu pegava o ônibus. Caso contrário, eu pegava Uber. E era caro, porque eu já fazia 2 paradas, né? Eu passava, pegava as crianças da minha tia e depois eu ia pra minha casa, só dormir. E de final de semana, você acha que eu parava na minha casa? Não parava. Eu saía, ia pra casa da minha família, ou então, quando as crianças estavam com o pai, eu ia pro samba. E, fora isso ainda, pra vocês terem noção, comecei a estudar que nem uma louca. Estudar pra quê? Pra prestar um concurso. Isso tudo antes da minha crise de burnout, uma coisa assim, entendeu? Tudo isso antes, que foi a última crise de ansiedade gravíssima. Beleza. Fui e estudando. Aí no dia da prova eu tinha um samba importantíssimo, como se a prova não fosse. Queria muito passar. A prova era muito importante, que eu queria muito passar. Muito mesmo. Só que meu corpo não aguentava mais. No dia da prova, tinha a prova. Aí você vê, saí de serviço, 5 horas, lembro até hoje, saí de serviço 5 horas, pra eu dar aquela última revisão e tal. Comprei 2 fardos de cerveja, porque era samba de roda e, tipo assim, era open cooler, né? Hoje eu não sei mais se existe esse samba, mas existiu há muito tempo, mas acho que parou. Ai, que pena, inclusive. E era open cooler, gente. E aí, eu lembro que eu comprei 2 fardos de Amistel. E falei, eu vou levar esses 2 fardos que eu vou beber, porque eu vou fazer essa prova e eu vou beber, vou sambar. E eu não, sempre fui dessas, eu ia no samba, eu nunca fui no rolê pra ficar com alguém, eu tava solteira, né? Eu nunca fui no rolê pra ficar com alguém, eu sempre ia no rolê pra curtir o rolê, pra beber, pra dançar, pra curtir, pra cantar. Às vezes a gente cantava até mais alto do que o próprio cantor com o microfone. E o cara falava assim, eu lembro que eu tinha não, é que a gente passou um pouco, mas eu tenho uma colega de samba, uma colega de rolê, uma amiga de rolê. Ela falava assim, Nathalie, eu acho que hoje é um dia que o cantor... Vai ter um dia que o cantor vai dar o microfone pra nós, que nós canta mais alto que ele, com o microfone. E realmente acontecia, era babado. E aí, gente... Ai, meu Deus. Eu preciso terminar de remover, fazer a limpeza, limpar meu olho e fazer... Meu, vocês têm que entender que amanhã é assim. Amanhã é 5 e 1, entendeu? Não é nem 3 e 1, é 5 e 1. Fala uma coisa, fala da outra, mas vou voltar aqui. Vocês precisam entrar na mesma sintonia, porque mulher tem que ser correria, gente. Não dá pra gente ser igual homem. Uma coisa de cada vez, senão não dá, entendeu? Eu poderia fazer isso, removendo cílios. Eu poderia, mas pra quem não sabe, eu sou... Meu Deus, mas eu sou o quê? Eu sou de verdade. Sou 1025 graus desse olho, gente. Desse olho. É porque assim, vocês estão na câmera frontal, tá? Frontal. Rivotril, é isso. Vocês estão na câmera frontal. Então essa aqui é o olho direito, tá? E esse é o esquerdo. Eu enxergo melhor do esquerdo. Então, não dá. Nesse caso, eu não consigo ser 5 em 1, entendeu? Porque meu olho não me ajuda, entendeu? Então, pra fazer alguma coisa com o meu olho, para mim, eu preciso, tá? Porque eu sou uma ótima lash. Tá escutando isso? Eu sou uma ótima lash. Pra mim fazer alguma coisa para mim, no meu olho, eu preciso de muita atenção. Porque ainda mais que eu não enxergo nada desse, né? Eu tô removendo esse, pra vocês verem, ó. Esse aqui eu consegui fazer tudo porque eu enxergo muito desse, muito. Mas esse aqui eu não enxergo nada, ó. Não enxergo nem as letras lá, tá? Entendeu? Então, é isso. E eu tô sem óculos por quê? Porque eu estava fazendo atendimento e eu não enxergo com o óculos de muito pertinho. É uma coisa de doideira, mas é fato, é realidade. A cliente aqui na minha marca, a cliente aqui na minha marca, aqui eu consigo enxergar pelinho por pelinho. Se eu colocar o óculos que é pra longe, eu já não consigo captar o pelo. Aí fica embaçando. É isso. Vocês vão entender. Voltando ao assunto lá, muito doida eu, falando, né, sobre as coisas. 5 e 1, como eu falei pra vocês. Gente, então, no domingo eu trabalhei no sábado até 5, comprando os 2 fardos e fui embora. Eu já comecei a sentir assim, uma dor de estômago e tal, não sei o quê. Nem era pra mim ficar dando detalhes, né? Mas beleza. Vai que acontece com você. Às vezes, se você tá com dor de estômago, é sinal de que você tá infartando. Meu, dor de estômago é uma coisa muito louca, mas tudo bem. Aí, beleza. Eu não tô com piolho, tá? Porque eu tô com interesse e coça. Então, coisa da sua vida. Se tiver alguém aí pra falar. Eu sei que quem tá aqui são meus amigos e minhas amigas. A gente tem uma conexão que é só nossa e a gente tem uma liberdade. Voltando. Aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a ter... Acho que o meu corpo falou assim, você não vai parar, querida? Você não vai parar? Então eu vou te parar, tá? O que aconteceu? Eu comecei com a dor de estômago. Eu não sei o que aconteceu exatamente, eu lembro que um dos meus primos foi lá em casa. Lá no apartamento. Eu não sei se foi o Tinoco, que todo mundo é Tinoco, mas tem 2 na minha família, na verdade 3, meu irmão Elton, o meu primo Fábio e o meu tio Edson. Todo mundo é Tinoco, mas eu não sei porque os amigos deles insistem em chamar eles. Ah, tem meu filho também, o Lorenzo, que as pessoas insistem em chamar eles só de Tinoco. Vocês acreditam? Até eu também. Às vezes eu vou trabalhar numa empresa muito grande, as pessoas me chamam de Tinoco, mas tudo bem. Por que também? Não sei. É sobre isso. Ó, aí voltando. Eu não sei se foi o Wellington, né, o Badá, ou se foi o Fábio que foi lá. Se foi um dos dois fazer alguma coisa. Não exatamente na minha casa, foram lá embaixo. Ah, eu acho que foi o fardo. Eu tinha pedido, ele morava perto, e eu pedi pra ele levar meus fardos de cerveja. Era 4 fardos, não era 2. Gente. Mas eu bebia. Mas vai vendo. Vai vendo o babado. Daí tá, beleza. Daí a gente foi. Ele foi lá, deixou as bebidas lá pra mim, agradeci, acho que eu paguei ele. Não lembro, faz muito tempo, gente. Isso foi em 2023, a minha mãe já tinha descansado, tá? E eu vivendo a minha vida.
E eu com aquela dorzinha de estômago e tal, tomei um remédio pra dor de estômago, não resolveu. E foi aumentando aquela dor, aumentando, aumentando. E era para o quê? Para o meu digníssimo ex-marido da época, que é o atual de hoje. Nathalie, fala logo esse lado, eu sei que vocês estão querendo saber. Eu sei que vocês querem saber como que a gente voltou. Mas é ele, tá? E aí era pra ele buscar a menina. Vocês acreditam que ele foi lá em casa? Daí ele queria alguma coisa, sabe alguma coisa? Vocês já sabem o que é? E eu não queria alguma coisa com ele. Não queria. Porque, tipo assim, eu tava muito mexida, assim. Eu sempre tinha alguma coisa com ele, mas naquele dia eu não queria alguma coisa com ele, porque, gente, ele... Ai, devido à morte da minha mãe, eu fiquei muito chateada, porque ninguém da família dele não merecia, não tem, porque isso não tinha como, gente, que as famílias estavam que nem, não sabe lá a Terra Nostra, ou é Rei do Gado, não é, que nem as famílias do Rei do Gado. Se olhava, entendeu? Era assim. E aí, não por causa disso, mas por ter deixado, sabe, na época, os pequenos iam comigo, tipo assim, minha mãe era a irmã mais velha, não tinha quem não ia da minha família, quem não ia, não tinha, a minha mãe era uma pessoa que praticamente fundou aquele bairro, entendeu? Então não tinha quem não fosse no lado da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa chata. Eu não vou falar que ela era uma pessoa da minha mãe. Não é que ela era muito correta. E tipo assim, não tinha minhas palavras com a minha mãe. Gostou, gostou, gostou. Entendeu? Então, era sobre isso. E aí, e minha mãe vivia pra ela, mano. Porque tipo assim, minha mãe era pica. Pra vocês terem uma noção, vai ter na vila uma praça com o nome da minha mãe. Vai segurando, tá? Gente, eu adoro me olhar. Eu sou apaixonada por mim. Por isso que às vezes eu fico olhando pra mim e não pra vocês. Porque eu sou a coisa mais importante da minha vida. Depois é meus filhos. Vocês também, né? Aí eu tô olhando pra ela também, porque ela tem um espelho. É isso. Aí, gente, eu fiquei muito chateada com o pessoal, que eu sei que eles estavam com muita raiva, mas era morte, entendeu? Era uma morte de doença, cara. Só vocês sabem, né, que a família do homem é foda. Não fiquem achando que a família do marido de vocês, de vocês é tudo mentira. Porque quando eles fizerem uma merda, eles vão sempre estar do lado deles. Eu, cara, é que assim, muita coisa realmente aconteceu na minha vida. Eu amo meus irmãos, eu pulo na bala por eles por tudo, mas se eles falhar com uma mulher, principalmente com a esposa deles, que dorme junto com eles, eu não vou passar pano, entendeu? Não vou. E ainda mais se for vício e mais traição. Você foi traída? Muito, entendeu? Ai, mas eu vou tocar a sua boca, entendeu? Eu tô te contando, te pedindo um conselho. Brincando, liga. Pode falar, comenta aí, me xinga. Não tem problema. Eu já superei. Eu acho que já. Ai, gente, eu tô pensando nem muito mais. Mas as minhas condições são as que? Tratamento, né? Mas voltando ao assunto lá. Daí tá, beleza. Daí ele não queria, ele ficou com raivinha, saiu com loucura. Eu falei, já que você não vai levar sua filha, porque ele ia levar pra eu poder fazer a minha prova. E automaticamente, gente, eu não iria pegar ela de volta. Eu ia pegar ela na segunda-feira, entendeu? Eu ia pegar ela na segunda-feira, ou a avó dela ficava com ela na segunda-feira até eu chegar, ou ele chegar do serviço. Por quê? Eu não ia pegar mesmo, porque já tava nos meus planos. Eu ia fazer a minha prova, o meu concurso público, e de lá, eu ia só voltar, tomar um banho, me arrumar linda e bela, entendeu? E eu ia para o meu samba. Mas os planos de Deus não são os mesmos que os meus. Falou, opa, pera lá que eu vou te parar. Eu falei, o quê? Você não vai parar. E não era nem sobre o samba, não era nem sobre a prova. Gente, era uma coisa muito importante pra mim. Eu paguei pra fazer essa prova. Tá entendendo? E não fiz, porque comecei a passar mal, e eu enrolando, eu achei com o remédio que eu ia resolver. Por quê? Porque eu sou médica, né? Eu, por alguma casa, me formei médica. Ah, toma vergonha, cara, Pelitinoco. Beleza, daí eu fui, 1h da manhã, que eu já não aguentava mais. Chamei o Ubis, fui para na rua da minha casa mesmo, na rua do condomínio. Só que não era na rua do condomínio dali 2 quadras, tipo assim, era muitas quadras, mas era da mesma rua, entendeu? Fomos, eu e o senhor Uber, botou, falei pra ele, por favor, corre esse trem aí, que senão você vai ter que chamar o jornal, porque vai morrer uma pessoa no seu carro. Beleza, nem sei se pode falar essas coisas aqui. Gente, já deu 21 minutos. Mas o babado é forte. Fomos. Mas é uma fofoca da minha vida, né? Eu tava pensando em fazer fofoca com a sua mãe sobre as clientes. Mas assim, né? Preciso perguntar para as clientes. Se elas vão poder contar as histórias delas que elas me contam. Eu tenho cada coisa pra contar. Tá vendo como a mãe é super TDAH? A mãe muda assim, ó. Dá água pro vinho. Tá, beleza. Fui tudo. Primeira coisa que eles fizeram, lembra que a gente tirou minha pressão. Puxei de parte de 4. Eu não sabia se era, juro por Deus. Eu não sabia se era dor de rim, se era dor de estômago, se era dor no peito, se era dor... Eu não sabia. Eu sei que eu tô me assim, desse jeito. E com uma dor, que você não tem noção. Aí tá, beleza. Fui. Passei na triagem. Artíssima a pressão. Da triagem, já me levaram direto pra fazer o trem assim. Aí já veio o médico correndo. E eu não consegui. Eu na maca, assim, juro pra vocês. Fez o tal dos elétricos, beleza? Deu alterado também. A pressão tava 18. 18 por 16, tá bom? E tava subindo. Os caras começaram a me dar um monte de remédio que ia tramar, não sei o que, colocando minha dor no peito, não conseguia parar. Beleza. Passou. Fez um exame de sangue, mandaram assinar uns termos que eu queria ir embora, porque os meus filhos estavam sozinhos em casa, tá? Sozinhos. Acho que eu já contei essa parte pra vocês. Então eu assinei uns termos, chamei o Uber, a enfermeira ficou lá aguardando, porque eles tinham certeza que eu ia tomar. Porque eu assinei uns termos pra ir embora, que não podia ir embora, que eu tinha que ficar lá esperando o resultado do exame e eu ia internar. Chegou o Uber, eu acho que mãe, o instinto de mãe, ele sempre vai falar mais alto. Por quê? Porque meus filhos, naquela época, o Wendel já fazia uma coisa ou outra, mas ele não tinha noção de que ele precisava ser o homem da casa, entendeu? É gente com 12 anos, infelizmente. Não o homem da casa de trabalhar, mas tipo assim, de tomar algumas decisões. Fazer um miojo, sabe assim? Ser mais firme com os irmãos. Hoje, meu filho é um puta de um homem. Ele vai fazer 15 anos em julho. Nós estamos em abril, queridos, entendeu? Ele faz comida, ele limpa a casa, ele estuda. Não que ele fica fazendo só isso, entendeu? Mas tipo assim,
ele vai ser um filho muito bem caminhado, graças a Deus, porque é a mãe dele que não brigou em serviço. E há o pai que diga que a mãe escraviza o filho. Vocês acreditam nisso? Que há o pai que diga que a mãe escraviza o filho? Porque o filho lava uma louça? Porque o filho sabe fazer uma comida? Porque o filho sabe botar uma roupa na máquina e estender? Vocês acreditam nisso? Eu também não acredito. Eu passando por isso, eu falo que eu não acredito. Vocês acreditam? Tudo por causa do quê? De uma pensão. É assim. O cara não quer pagar a pensão e quer falar que a mãe escraviza o filho. Tá bom? Beleza. Daí, gente, assinei o termo tudo aí. A própria enfermeira falou assim pro cara do Uber: vai correndo porque é perto? É, na mesma rua. Vai voando porque capaz ela desmaiar dentro do seu carro de tanta medicação. Ele foi voando. Era umas 2 e pouco da manhã, porque o atendimento foi muito rápido. A dor aliviou. Eu também não sei como eu cheguei na minha casa. Não sei, porque eu não podia deixar meus filhos, gente. Eu precisava. Porque pelo menos se eu, Deus me perdoe falar, mas se eu morresse, eu ia estar lá dentro do apartamento. Mas e se eu não morresse, alguém me denunciasse que eu deixei meus filhos sozinhos na madrugada? Porque tem muito disso, gente. E aí, eu tava lá no hospital internada, ninguém nem ia saber. Vocês acreditam nisso? E ele sem telefone? Porque ele tá sem telefone. A partir daquele momento eu falei, meu filho não pode mais estar sem telefone. E aí aconteceu isso. Aí eu lembro que 2 dias depois eu voltei, isso foi de madrugada de sábado pra domingo. E eu ainda continuo, eu não fui, tá? Não fui. O próprio médico falou assim, você tá trabalhando, estudando, não tá tendo tempo, não tá descansando. Você não vai fazer sua prova. Tô desse jeito. Você tem que se cuidar. Porque senão você não consegue nem cuidar dos seus filhos. Gente, eu toda vez que eu vou no UPA agora, eu vejo esse homem lá. Eu nunca mais. Parece que toda vez que eu vou passar até meus filhos, é ele que tá lá. Não, né? Lógico que não é ele que vai. Mas ele tá lá, atendendo os adultos. Eu acho que ele é imortal. Quem é ele pra falar de mim? Que eu tenho que me cuidar? Ele não descansa. Entendeu? Quem falar dos meus filhos já sabe, não vai passar. E aí, gente, foi isso. Aí foi isso, daí eu não fui fazer minha prova, eu não fui cursando. Ainda até hoje, os amigos mandando mensagem. Aí eu lembro que ainda no domingo eu acordei 1 hora da tarde, né? Quando eu cheguei na minha casa, Deus sabe, como Deus não sei disso. Fui pra casa da minha tia ainda no domingo. Quando eu falei que eu não queria ficar no apartamento, fui pra casa da minha tia. Chegou lá, eu lembro até hoje que minha prima, que gosta do mundo, ela falou assim pra mim, nossa, parece que você fumou parece que você tá muito louca. Eu falei, tomei um remédio, fui pra nuba de madrugada. Só que eu disse, gente, parecia meu, eu acho que eu tava. É droga, né? Ai, Deus, perdoa. Não pode falar isso aqui, né? Você conseguir estar. Eu nem lembro mais com medida, gente. Meu marido mandou um vídeo. Aí tá, beleza, daí. Aí eu continuei saindo tudo, a gente pega meia hora de vídeo. Vou ver se eu consigo correr com ele, editar. Aí, gente, ai, meu Deus. Aí eu continuei vivendo minha vida, curtindo, e eu conheci uma pessoa no açaí, que o marido vai odiar esse vídeo. E o rapaz também, né? Porque eu acredito que tem sentido isso por mim ainda. Né? Mas eu sou uma pessoa muito foda. Tira, gente, eu sou um cão. Eu sou um cão, eu reconheço. Então, daí, ai, senhor, o marido vai me matar. Mas tá, daí conheci uma pessoa, eu me envolvi com a pessoa, tive uma vida com a pessoa, e foi isso que me salvou. E eu continuei saindo, curtindo e tal, 10 anos mais novo que eu. Hoje, peguei bacana. E foi sobre isso. Daí, eu entrei no jejum, na quaresma, pela boa vida de um casal aí. Vocês acreditam? Deus não restaurou o casal. Mas Deus restaurou a minha vida com o meu marido. Vocês acreditam nisso? Nem eu acredito. Porque não era uma coisa que estava no meu plano, não era uma coisa que eu queria. Gente, eu nem via o cara. Eu nem via ele. Eu não via ele. Ele ia buscar a Agatha lá, e o Lourenço descia, o Wendel descia pra conversar, falar alguma coisa. Eu nem via. Eu não tinha acesso. Não tinha acesso. Mas eu fiquei sem beber 40 dias. Na verdade, 45, porque eu não sabia fazer a quaresma, então eu ficava o domingo também. Vocês sabiam disso, gente? Que preceito de quaresma, o domingo você pode comer, beber? Eu não sabia disso, não. Eu fiz a BR no último domingo. Tá bom? Pode ser? No último domingo eu fiz 45 dias de promessa. E aí eu orava. Teve um tempo que eu coloquei meus filhos pra orar também. E eu tava ainda com a outra pessoa, sabia? Só que aí eu começou a ter problemas com a outra pessoa, né? A gente começou a ter problemas entre nós dois. Eu tenho até dó, porque, tipo assim, eu não fui uma pessoa legal, sabe? Eu acho que quando eu perco, sei lá, não sei. Eu não fui, mas eu também não fui uma pessoa legal no final, né? Mas a gente, graças a Deus, não foi, o término foi sem brigas. E hoje eu voltei com meu marido e eu falei pra ele que na época, né, eu falei, olha, se você quer volta, você precisa se tratar. Você precisa melhorar pra você ser uma pessoa melhor pra gente, porque eu não te conhecia assim. E aí foi isso, Deus fez, vocês acreditam? E aí eu também pedi pra Deus, gente, é porque assim, sobre a quaresma tem que ser um outro vídeo, porque é uma coisa muito de detalhes. Porque eu vivo resposta eu vivo resposta desse preceito, desse jejum, até hoje, 1 ano depois. Só que assim, lembra, o término do meu relacionamento com outro rapaz não teve nada a ver, tá? Eu não me envolvi com Bruno, não tive nada, isso foge dos meus princípios, tá? Eu jamais faria isso. Eu não me envolvi com o Bruno estando com outro rapaz. E assim, eu não pedi nada, eu não pedi uma oração pra Deus restaurar o meu casamento, eu não pedi uma oração pra Deus restaurar a minha família. Eu não pedi isso, eu pedi restauração e livramento pra família do outro casal, que era muito importante pra mim essa família. Que era não, é muito importante pra mim essa família, entendeu? E foi surreal que Deus fez na minha vida. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Mudou completamente. Mudou o meu trabalho, mudou. Eu trabalhava em outro lugar, eu saía, eu treinava Pascoaloto, mudou o meu trabalho, mudou a minha visão. Agora a gente tá morando numa casa, não estou mais no apartamento. Um cômodo dessa casa é o meu estúdio, eu ainda estou em processo de ajeitar ele. Falta muita coisa, falta.
Mas eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, ao meu Pai Xalá, ao universo. A realidade simulada, gente. Porque eu acredito que tem uma força maior que manipula a gente, entendeu? Isso pode se chamar de Deus. Isso pode se chamar... só tem um Deus. Pode ser que só tenha um Deus. Mas se for uma realidade simulada, também tem uma pessoa ou um ser, entendeu? Que é um Deus para essa realidade simulada. Então, mas você fica... Não. Eu não consigo te explicar sobre isso. Isso daí é um papo, mas para um outro vídeo eu não consigo explicar. Mas o que eu consigo te falar é que é surreal. E eu venho vivendo todos os dias, o que eu pedi em oração para o outro casal. Gente, é uma loucura. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: estou numa casa, meu marido está em tratamento, meu marido faz tudo por ele, fala que não é por ele, tá? Mas ele faz tudo por ele, porque quando a gente tenta ser melhor porque pro outro, a gente tá sendo melhor pra nós, a gente tá sendo trabalhado pra nós, né? Porque é um desejo do nosso coração, eu quero estar com aquela pessoa, então eu vou fazer de tudo para estar de boa naquele lugar com aquela pessoa. Mas é porque é um desejo do seu coração estar com aquela pessoa, entendeu? E é sobre isso. E eu falei, mano, nada melhor que eu voltar a falar. E eu vou falar sobre esse cabelo também, tá? Eu soltei um short aí, um shortzinho, pra falar desse cabelo. Eu vou gravar sobre cabelo, vou gravar sobre a minha vida, vou gravar sobre o cabelo que eu tô falando, não vou mais fazer cabelo, tá? Isso é uma coisa também que Deus falou comigo, que não é mais. Deus me vê grande, mas não na área de cabelo mais, sendo uma grande empresária. E aí eu dei a oportunidade para os cílios, que todo mundo sabe que eu já fazia cílios, né? Eu já era lash, já era especialista. E é sobre isso. Então, voltamos, eu e o Bruno. Eu não tenho mágoas do outro relacionamento, não, nada, não tenho nada a falar, nada. Foi uma pessoa incrível. E meu marido tem que aceitar isso. Assim mesmo, quando eu tava com outro rapaz, que eu falava que meu marido não foi um bom marido pra mim, mas ele foi um ótimo pai pros meus filhos, entendeu? Hoje, graças a Deus, ele tá sendo um bom marido, um ótimo pai. Então eu não tenho o que reclamar das pessoas, porque a gente vive, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: o que a gente vive é individual. E a sua história, não tem como você pegar uma morte e apagar. Não tem como você arrancar aquela folha, rasgar e queimar. Falar, eu não vivi isso. Você viveu, mano, entendeu? Você viveu, é a sua história. Mas é porque você sente falta, é porque você sente saudade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso. Então, assim, voltamos. Não vou fazer vídeos gravando na minha casa. Não vou. Eu também sei fazer isso. Não vou. O que eu quero mostrar pra vocês é mais falar, contar histórias, entendeu? Se as clientes deixarem, eu quero contar histórias delas pra vocês, mas eu não sei falar nomes, entendeu? E mostrando meus atendimentos, mostrando, organizando meu estúdio, ou esse tipo de coisa, entendeu? Pretendo gravar vídeo, mostrando o vídeo e contando e narrando histórias. Ou vir aqui algum dia contar uma coisa sobre mim, entendeu? É sobre isso. Entenderam? Então gente, quero agradecer muito a quem ficou até aqui. E esse novo ciclo vai ser lindo, aqui com a gente no nosso canal. Comentem aqui se você chegou até aqui, se vocês preferem Cantinho da Moça ou da Enlash, ou se vocês preferem só que eu coloco Nathalie Tinoco. A Nathalie Tinoco, pra, sei lá, não sei o que vocês preferem. Porque eu vou falar sobre cabelos orgânicos, eu tô em transição novamente. Ai, gente, a vida da preta é um desafio. Mas a gente tem essa flexibilidade, graças a Deus, né? Porque o branco cabelo liso não consegue. Não sei o que, então preconceito, um racismo reverso. Não existe racismo reverso, tá? Se coloca no teu lugar porque você não tem história. Desculpa. Me perdoa, eu amo todas. É porque sempre tem um chato ou uma chata, né? Mas não existe. Mas assim, eu quero dizer sobre o quê? Sobre a gente, a preta, ela tem uma versatilidade que fala, né? A gente pode estar lisa, a gente pode estar cacheada, a gente pode ter um cabelo costurado, entendeu? É sobre isso. Agora eu vou arrancar esses restos de cílios aqui, vou fazer a limpeza. Vou tentar gravar pra vocês isso, ou não, acho que não vou gravar não. Isso não. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Se eu fui muito louca, muito TDAH, vocês perguntam aqui qual foi a dúvida, o que ficou no ar, que vocês não entenderam, assim. Eu não, mas o que, não quero ficar falando muito assim das pessoas, da minha casa, do que aconteceu, não, assim, eu quero falar da minha casa, de mim, mas eu não quero ficar falando assim, detalhes, sabe, que vai magoar meu marido, que vai, na verdade, assim, eu me preocupo só com ele, entendeu? Eu não me preocupo com mais ninguém, porque tipo assim, com a família, caguei, tô cagando, entendeu? Por quê, gente? Porque se a gente ficar se preocupando, mas da sua família, mas dos seus amigos, o que eles vão falar? Você não vive, mano. Então é sobre isso. Voltando ao assunto, nós estamos retornando e eu quero saber o que você acha sobre o nosso nome aqui. Se a gente continua com o Cantinho da Moça, ou se a gente coloca na Enlash. Mas eu acho que eu não quero mais ficar, eu quero deixar um nome. Por que não meu nome, né? O que vocês acham? Cantinho da Moça ou na Enlash? Posso dar dicas de cabelo também, porque eu trabalhei muitos anos, 18 anos. 18. 20 anos, eu tenho 34. Desde os meus 14, na verdade desde os meus 12, né? Mas vamos colocar desde os meus 14. Atendendo cliente, conhecendo cada tipo de cabelo. Eu tenho muita coisa pra falar. Entendeu? Muita coisa pra dizer pra vocês. Sobre produtos, assim, não tô muito meio fora de produtos, né? Mas eu posso com certeza conhecer o produto e passar pra vocês aqui, com certeza. E é sobre isso. Quero agradecer, brigadão a todo mundo que ficou aqui até agora. E a gente vai contar histórias. Se eu não contar histórias das minhas clientes, eu conto histórias que vocês me mandam. O que vocês acham? Eu vou ver um e-mail aqui, se eu achar um e-mail aqui pra vocês mandar a história aqui pra mim. Ou vocês mandam lá no meu direct, naquele... Oh, Deus! Naquela rede social de, sabe? Vou deixar meu arroba aqui. Aí vocês me mandam lá a história, beleza? E é sobre isso lá nessa arroba do entendeu? Lá nessa rede social, nessa outra rede, eu
posto mais no dia a dia. Se eu não postar, porque eu estou doente. Doente de papo reto mesmo, doente de cama. Quando eu olho aqui, é porque eu tô olhando pra mim. Quando eu olho pra lá, tô olhando pra mim, também tô, como eu falei pra vocês, eu tô me achando muito. É sobre isso. Beijão. Gente, obrigada. Vamos lá nessa nova turnê. Bora ajudar a mãe a monetizar novamente, porque a mãe tá com 1.000 inscritos, mas sem horas assistir. Eu nem sei como é que faz, gente, pra remonetizar. Eu pergunto para as pessoas falam, começa do zero, começa do zero. Porque isso que é fácil, né? Começa do zero, tudo bem. É sobre isso. Obrigado. Até.